Você tem certeza? Tem certeza absoluta? Você tem certeza? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Meu querido amigo, meu querido irmão, inicia-se aqui mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Muito bem. E aí, você tem certeza? Sim ou não? Dizem que se nós perguntarmos para uma pessoa se ele tem certeza, por 3 vezes, e por 3 vezes ele responder que tem, diz que está faltando algum para a ciência, tá? Não sou eu que diz, não. A ciência que diz aí. O mundo da psiquiatria, dos psicólogos, eles que dizem isso. Vamos para o texto bíblico? Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Um tema que nos acompanha todos os dias e muitas pessoas são tragadas, sugadas por este assunto que nós vamos falar hoje. É sim, Senhor. Tem muitas pessoas que estão dentro desse contexto muito mais do que nós pensamos. O texto bíblico encontra-se em Tiago, a epístola de Tiago, no capítulo de número 1 e no versículo de número 8. Quer uma curiosidade bíblica antes? Este Tiago aqui era o irmão do Senhor Jesus. Jesus tinha 4 irmãos, né? Tiago, Judas, José e Simão. E o Tiago, que foi decapitado, o irmão de João, que era primo de Jesus, ele foi decapitado por Herodes. E depois os irmãos de Jesus se converteram ao Evangelho, se converteram a Deus, se tornaram discípulos, e Tiago foi ali até... Se alguém teria que ser o primeiro papa, não teria nem que ser Pedro. Se essa doutrina de papas realmente fosse uma doutrina bíblica, com todo respeito àqueles que aprenderam assim, mas não é, mas se ela fosse uma doutrina bíblica, ela teria, se alguém teria que ser o maioral, o chefe da igreja, ali na igreja primitiva, seria Tiago, porque Tiago, ele sempre dava a palavra final. Pedro, ele era muito falante, assim, muito sanguíneo, né, muito sinestésico e tudo, grande homem de Deus que foi Pedro, mas quem dava a palavra final era Tiago. Vamos lá então para o texto bíblico? Diz assim, Tiago capítulo 1 e o versículo de número 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, né? E o que é um homem de coração dobre? É um homem indeciso, aquela pessoa indecisa, aquela pessoa que não se decide, que não sabe bem o que ela quer. A pessoa não tem projetos, uma pessoa que não tem metas, uma pessoa que entra ano, sai ano e ela continua naquela inércia, né? Inércia é um movimento contínuo que a pessoa roda, mas não sai do lugar. É aquilo que eu chamo de crente esteira. Anda, mas não sai do lugar.
E a indecisão, ela é algo que nos coloca num ambiente cômodo, num ambiente com ar-condicionado, num ambiente com suquinho, almofadinhas, porque é mais fácil não decidir do que decidir. Porque se nós tomarmos uma decisão, nós vamos ter que praticar algumas ações. Então é mais fácil para o ser humano se acomodar, é mais fácil para o ser humano, deixa para depois, protelar, né? Deixa para depois. Tem a gaveta da protelação, né? Então assim, as pessoas eles têm essa natureza. O problema é que isso não é bom. O problema é que isso vai trazer consequências na vida. E as consequências que virão dessa indecisão não são boas. Porque não é assim que Deus nos quer, como pessoas indecisas. Nós vivemos no meio de pessoas indecisas. Tem pessoas que vão no restaurante, tem pessoas que ficam ali, eu como isso, como aquilo, como isso, como aquilo, não se decide nunca. Tem pessoas que vão provar uma roupa, vai lá e coloca um vestido azul. Ah, mas eu queria o verde. Mas o azul ficou tão bom. E não se decide nunca. Sabe? E o fato de não decidir traz para as nossas vidas pesos gravíssimos. Vocês sabem que eu faço imersão em lojas, né? Imersão é um nome que as pessoas dão para palestra, mas eu não gosto desse nome palestra. Eu gosto de imersão porque é diferente da palestra. Se um dia você participar de uma imersão, você vai descobrir por que é diferente. E uma das coisas que eu pergunto nas imersões que eu faço é justamente isso. Onde você está? E onde você quer chegar? As pessoas levam uma vida mais ou menos assim, como se eles fossem viajar amanhã. E aí, vamos viajar amanhã? Vamos viajar amanhã. Aí amanhã pega o carro, põe as malas no carro, e a hora que chega na saída da cidade, um olha para o outro e fala assim, para onde nós vamos? Vida sem propósito, vida sem objetivo. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar está bom. Entendeu a profundidade? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar está bom. E nossa vida, nós temos que tomar decisões constantemente. E quanto mais rápido e preciso nós formos nas decisões, melhor será para nós. Mais abençoado nós seremos. Por isso que Tiago diz aqui que o homem dobre, o homem indeciso, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Não chega a lugar nenhum. Eu tinha um amigo de infância, que ainda tem um grande amigo meu, que na infância ele era assim, ele não sabia o que ele queria. Ah, vamos ali brincar de bola, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, sabe? Então é isso, e quando nós não decidimos, os outros decidem por nós. Tem isso também. Quando nós não aprendemos a decidir, os outros decidem por nós. Então, nós temos que absorver esse ensino da palavra de Deus para a nossa vida. Nós temos que ter convicção e pegar essa indecisão que é do maligno e tirar de nossas vidas. Por exemplo, você que está aí casado ou casada, né? Às vezes o inimigo já colocou na sua mente que não tem mais jeito, que o seu cônjuge não tem mais jeito, mas você já decidiu orar por ele? Você já decidiu entrar numa campanha de oração nas madrugadas? 21 dias de madrugada, por exemplo? 2 horas orando? Você já decidiu entrar numa campanha 7 dias de jejum, orando?
Decida fazer isso. Você vai ver Deus transformando as pessoas. E vou te dizer algo, viu? Muitas vezes o transformado vai ser você mesmo. Não quero entrar aqui em particular de ninguém, porque o alcance desses vídeos são muito longos. Ele atravessa fronteiras, ele atravessa estados. Tem pessoas de outros estados que gostam desta palavra densa, desta palavra forte que nós trazemos aqui, que é o propósito deste canal. Discípulos de Cristo, é aquele que aprende, né? Então, se nós não tomarmos as decisões, as rédeas da nossa vida, outros decidirão por nós. Quer ver? Vou te fazer uma pergunta. Vocês respondam de cada vez, por ordem, tá? Como você quer estar daqui a um ano? Saúde, peso. Que peso você quer ter daqui a um ano? Hã? Saúde, profissionalmente. E poderia falar mais perguntas aqui emocionalmente e tudo. Poderia aqui encher você de perguntas. Mas eu tenho certeza que nessas 3 perguntas que eu fiz, muitos de vocês não sabem dar resposta. Não sabem. Deixa a vida levar. Igual tem aquela música lá, né? Eu não entendo nada de pagode, né? Mas me parece que é uma música, deixa a vida te levar e a vida vai te levando, né? Tem essa norma de viver. Depois a gente vê, depois a gente resolve. Isso aí depois a gente vê como faz. Nananina, não. Não é assim que o Senhor Deus fala para nós. O Senhor Deus nos chama a decisão. O Senhor Deus nos chama a ser homens decididos, pessoas decididas, que sabem exatamente onde querem chegar. Eu já sei que você está pensando, irmão Reinaldo, a vida é muito complexa, meus projetos são muito complexos, e eu não tenho como decidir como eu vou estar daqui a algum tempo. Eu sei disso. Por isso que nós temos o Espírito Santo, para nos ajudar a interpretar e a decidir, a nos ajudar a resolver os dilemas, e talvez até os trilemas, né? O que é um dilema? Dilemas são 2 decisões que eu tenho que tomar na minha vida, ou uma ou outra. E o trilema são 3 decisões, eu tenho que escolher uma só. E nós temos que ser decididos. Porque se nós não formos pessoas decididas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos produzir admiração dos nossos pares. Ninguém gosta de pessoas indecisas. Porque a pessoa indecisa, ele é inseguro. Ele é fraco. A pessoa que mostra fraqueza. Sabe? Até quando você vai ver as coisas ruírem na tua vida, você sendo conduzido por um caminho tortuoso, que não é o caminho que Deus quer você, e você não vai tomar uma atitude? Até quando? Quando é que você vai assumir o protagonismo da sua vida? Até quando você vai deixar que o mundo, as situações, o tempo decida por você? Até quando? Eu conheci um jovem que, quando ele se converteu, foi o ano que mais choveu nesse planeta Terra. Chovia todos os dias, na hora de ir para a igreja também. Mas aquele jovem estava decidido a servir a Jesus. Ele estava decidido. Não tinha carro, tinha apenas uma moto. E era ele pôr a roupa para ir na igreja e chovia. Em todo aquele período ali da conversão. Janeiro, fevereiro, aqueles meses que chovem mais. E esse jovem, ele era tão decidido que ele resolveu fazer? Toda vez que ele ia para a igreja, ele pegava uma mochila, colocava ali uma troca de roupa, uma toalha, dentro daquela mochila e ia para a igreja. E não foram poucos os cultos que aquele jovem chegou ensopado na igreja. Chegava lá, os irmãos olhavam para ele assustados assim. Naquela época nós não tínhamos a facilidade de capa de chuva como tem hoje,
Naquela época isso era muito precário, nem tinha muito para vender, era coisa muito precária, muito escasso, melhor dizendo. Nem precário porque precário é se tivesse, não tinha, era muito escasso. As que tinham não funcionavam bem. E aí então ele entrava no banheiro da igreja, se secava, penteava o cabelo, passava um perfume e saía sequinho, ia ali adorar a Deus e deixava a mochila ali com a roupa molhada. Esse jovem era decidido. Ele sabia exatamente o que ele queria da vida dele. E Deus abençoou muito esse jovem. Então nós temos que ser pessoas decididas. Nós temos que aprender isso muito cedo na nossa vida. Nós não podemos ser dominados pelas emoções. Eu não resisto esse docinho. Eu não resisto isso. Não, decida. Decida. Tome uma decisão. Decida a eliminar gordura. O nosso organismo não foi feito para isso. Tome decisões fortes. Crie metas, submetas e chegue ao objetivo. Crie algo para nós chegarmos em algum lugar. É isso que a palavra nos diz. A palavra nos diz de um rei, o faraó, teve lá as 10 pragas do Egito. Deus nos dando a graça, nós vamos falando sobre essas 10 pragas. Cada praga daquela do Egito tinha um significado muito profundo espiritual. Por isso que alguns egípcios acompanharam os hebreus. Você não sabe disso, né? Mas tem alguns egípcios que falaram assim, esse Deus desses hebreus aí é mais forte que o nosso, eu vou acompanhar eles. Mas teve um momento ali, salvo engano, foi na praga das rãs, que Moisés chega e pergunta para Faraó, quando é que o senhor quer que para com a praga das rãs? E Faraó fala assim, amanhã. Estava ali sendo incomodado e tudo, não, mas hoje continua, amanhã. Então parece que é isso, parece que nós somos o país do amanhã. Amanhã eu resolvo, amanhã eu faço. Agora então que estamos aproximando do final do ano, nem amanhã mais, é o ano que vem. O ano que vem eu resolvo isso aí. Eu não vou preocupar com isso agora não. O ano que vem eu resolvo. Negativo. Não é assim que nós devemos andar. Nós devemos ser pessoas de caráter, pessoas decididas. Ou será, lembra daquela mensagem do menino Davi que enfrentou Golias? Será que o teu problema é maior do que o teu Deus? Será mesmo? Será que esse problema, essa protelação, essa procrastinação que você faz e continua nessa vida que não está no patamar do que Deus quer para você, será que é porque o teu problema é maior que o teu Deus? Com certeza não é. O que falta aí, meu querido, decisão. O que falta aí, tomar decisões. Se é jejuar, se é orar, se é mudar. Faça o que tem que ser feito, mas faça alguma coisa. Não deixe mais a vida te levar. Não faça mais isso com você mesmo. Não se auto-sabote mais assim. O ser humano, ele é meio especialista em autossabotagem. Não faça isso. Sabe? Decida mudar e mude. Seja uma pessoa decidida na presença de Deus. Seja. Nós temos que ter certeza, convicção. Isso é para quê? Não é algo que eu estou falando de fé, nem é muito fé. É para quem já tem a fé. Nós temos que ter um alvo. Caso você não se lembre, nós já falamos aqui, a palavra pecado vem do grego hamartia, que é o que? É errar o alvo. Errou o alvo. E a palavra de Deus também nos diz que o nosso alvo é Cristo. Prossigamos para o alvo. Sejamos decididos. Sejamos decididos.
que nós vamos chegar lá. Olha outro texto aqui, ainda nosso irmão Tiago, o irmão do Senhor Jesus, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha só, tem pessoas que ouvem a palavra por décadas e não cumprem. São apenas ouvintes. E a palavra diz aqui, enganando-vos. Não está enganando nem o terceiro, está se auto-enganando. Eu sou o que eu não sou. Parece, mas não é. Importante é parecer. Não. Sede cumpridores da palavra. A palavra é absoluta. O pecado é absoluto. Deus é absoluto. Deus é absoluto. Então que nós sejamos pessoas decididas, cumpridores da palavra. Se a palavra diz que é pecado. Não tem meio termo. Não tem relativismo moral, não tem relativismo. A palavra, o relativismo, ele não consegue entrar dentro da Bíblia. Quando o Senhor Deus nos diz que é e acabou. Não temos mais outra alternativa. Não temos mais outra opção. Até temos, mas não vamos querer essa outra opção, que seria errar o alvo, praticar o pecado e andar nas trevas. E viver uma eternidade nas trevas. Já falamos aqui sobre o inferno, que é algo real. À luz das Escrituras, já falamos aqui, que o inferno é algo real. Criado por Deus para o diabo e seus anjos e os seus adeptos. Então decida decidir. Mas não é amanhã não, é hoje. Decida ter um casamento que vale a pena. Decida ser uma esposa que vale a pena, ser um marido que vale a pena, ser um filho que vale a pena. Eu faço essa oração quase todos os dias para o meu Deus. Eu falo, Senhor, faça a minha vida valer a pena. Para o meu irmão, para a minha esposa, para o meu pastor, para os meus filhos, para os meus companheiros de trabalho. Faça a minha vida valer a pena, Senhor. Faça-me, Senhor, produzir algo pelas pessoas. Algo que vá mudar a vida das pessoas para que elas cheguem mais próximo de Ti. Por isso que nós estamos aqui semana a semana, falando com vocês sobre a preciosa e inerrante Palavra de Deus. Decida decidir. Seja decidido. Não seja como aquelas pessoas ali em Lucas. Olha lá o Evangelho de Lucas, capítulo 6, e o versículo 46. Olha o que diz. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Sim, tem pessoas que falam, eu sou cristão, eu sirvo a Cristo, mas não faz o que Ele manda. Como assim é cristão? Como a pessoa diz que é cristão e não faz o que Cristo manda? De que forma? Como que pode ser isso? Isso não é. Isso é uma vida de falsidade. Não estou dizendo falsidade no tempo de ofensa, querendo ofender você, não é isso. É uma vida que não é real. Essa colocação fica melhor. É uma vida que parece, mas não é. Parece ser, mas não é. E aí? Até quando? Deixa a vida te levar? Ou vai ser decidido? O céu é lugar de pessoas decididas. A igreja é lugar de pessoas decididas. O que diferencia uma pessoa que está ali na igreja servindo a Cristo de outro que conhece a palavra e não está? A decisão. Decisão de romper com o mundo. Falem o que quiser de mim, agora eu vou servir a Jesus. Eu fui chicoteado pelos meus amigos quando eu decidi servir a Jesus. Até por alguns familiares. E depois eu vi muitos desses amigos e muitos desses familiares virem comigo e estão comigo com Cristo até hoje. Então, querido, seja decidido. Porque uma pessoa vencedora é uma pessoa decidida. Não fica olhando para o vizinho, não. Não fica desejando algo do seu próximo, não. Não fica desejando algo que seja alheio.
Não faça isso com você. Isso é pecado. Decida mudar a sua situação. Decida mudar o seu lar. Abençoa o seu lar. Levanta a mão no seu lar e abençoa o seu lar. Abençoa o seu cônjuge. Vai lá na cama, no lugar que ele dorme, coloca a mão lá e abençoa ele. Sabe? Decida decidir. O céu é lugar de pessoas decididas. Abraão, homem decidido, toda a sua vida resolvida. Deus chama para ele e fala assim: sai da tua terra e da tua parentela. Sai daí. Senhor, mas está tudo resolvido aqui. Um homem próspero, riquíssimo, terras, fazendas, tudo, deixa tudo. E vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão ouviu. José, homem decidido. Jacó. Davi, o rei Davi. Que homem de decisão, Davi. Paulo. Que dizer de Paulo? Que homem decidido. Pedro. Que homem decidido. E o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus decidiu aceitar a proposta de se entregar e derramar o seu sangue por mim e por você. Este é o maior exemplo que nós temos de uma pessoa decidida. E você que está pensando aqui assim, eu sei que você já está pensando assim, mas ele é Deus. Mas quando ele tomou essa decisão, ele estava na forma de homem. Na forma de homem. Ele sentiu o que você sente. Calor, frio, nudez, perigo, medo. Lembra lá no Getsemane que ele soa gotas de sangue? Mas ele decidiu ser fiel até a morte. Meu querido amigo, meu querido irmão, decida decidir. Decida mudar de vida. Mas é hoje. Não deixa para amanhã, não. Decida. Coloque objetivos na sua vida e vá cumprindo etapa a etapa. E Deus vai te abençoar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, concluímos aqui, Senhor, mais um estudo da Tua Palavra que fala sobre decisão. O céu é lugar de pessoas decididas. E nós sabemos disso, ó Pai. Por isso, meu Deus, eu lhe peço que o Senhor abençoe os meus irmãos. Derrama da sua glória e da sua graça. Abençoa minha tia Naia, Senhor. Abençoa o tio Tião, Pai, e abençoa a Ágata, a Maria Domingos, o Ayrton. Senhor, abençoa o Eduardo, a Raquel com CH, Pai, abençoa o Marco, a Fernanda. Ó Altíssimo, derrama da sua glória e da sua graça. Pai querido, Pai de amor, continua abençoando os teus servos e servas, derramando da sua glória e da sua graça. Continua abençoando, Senhor, o Eduardo, oh meu Deus, o Mário. Abençoa-os grandemente. Senhor, dai-nos condições, Senhor, para sermos pessoas decididas, para que os teus servos sejam pessoas decididas. Abençoa minha irmã Nícia, Pai. Abençoa o Paulão, meu querido cunhado. Ó Senhor, abençoa grandemente o meu sobrinho primogênito ali em Bauru. Ó Senhor, derrama da sua glória e da sua graça. Abençoa minha filha querida, Senhor, que faz a edição desses vídeos. Derrama da sua glória sobre a vida dela. Ó Altíssimo, abençoa o meu lar. Pai querido, Pai santo, é assim que nós oramos, glorificamos e te adoramos e o fazemos em nome de Jesus. Decida decidir. Se não nos vermos no próximo culto ou no próximo vídeo, nos encontraremos nos ares com o Senhor Jesus. Deus te abençoe.